Olá, muito boa tarde a você, querido internauta do portal Amazonas 1. Vamos dando continuidade a essa rodada de entrevista com todos aqueles candidatos que nós escolhemos para nos representar na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na Câmara Federal, no Senado. Ainda temos o segundo turno pela frente, onde vamos escolher os nossos representantes ao governo do Estado do Amazonas e também à presidência da República. E hoje vamos conversar com o capitão Alberto Neto, ele que foi eleito aí com mais de 107 mil votos, foram 107.168 votos, o quinto mais votado, e vai nos representar na Câmara Federal. Deputado, seja bem-vindo ao Portal Amazonas 1. Muito obrigado a participação, muito obrigado ao portal Amazonas 1 por esse prestígio, e estamos aqui para agradecer toda essa votação. Para mim vai ser uma honra representar o nosso estado com um braço forte, com muita vontade de trabalhar e ser uma voz ativa do nosso Amazonas na Câmara Federal, sabendo que o Amazonas vai ser uma referência na segurança pública. Essa farra da bandidagem vai acabar. Bandido fazer festa aqui no nosso estado, enriquecer com crime organizado, fazer o que quer dentro do presídio, isso vai acabar, que eu vou lutar todos os dias. Vou lutar com muita força. E vou mostrar para vocês através das redes sociais. Eu quero que vocês acompanhe esse mandato de perto. Temos muito a fazer pelo nosso estado, pelo nosso país. Pode contar com o capitão é de vocês. Deputado, o senhor foi eleito aí com mais de 107 mil votos, o senhor foi o quinto mais votado. O senhor tem muitos seguidores nas redes sociais aí, 500 mil de seguidores, se não faz a memória, mais de 1 milhão, né? Como é que o senhor recebeu esse resultado das eleições? Inclusive uma eleição muito atípica, me permita falar, porque nós tivemos aí na Câmara Federal 3 pessoas ligadas à segurança pública, que é o senhor, o delegado Pablo Oliva, que inclusive foi o segundo mais votado, e tem o Bosco Saraiva, que foi inclusive o secretário de Segurança. Verdade. Essa questão da segurança trabalhada, o senhor pode também fazer um resumão para a gente? Como é que o senhor enxerga essa questão da política? O Amazonas passa por uma crise muito grande na segurança pública. E quem tem uma representatividade na segurança pública e trouxe uma proposta para o nosso estado, chamou a atenção da população. Que a população não aguenta mais bandido colocar arma na cabeça de um pai de família, né? Ninguém aguenta mais sair de casa com medo de parecer aquele cara da moto assaltar as pessoas, assaltar na parada de ônibus. O trabalhador sai de casa, fica com medo se vai voltar. Tá todo mundo amedrontado. E quem trouxe essa proposta da segurança pública, né, chegou no coração dos eleitores, porque o povo clama muito para uma paz, um estado seguro para se morar. Eu acho que levou vantagem, sim, por esse momento que nós vivemos. A segurança foi o apelo feito pela maioria dos parlamentares, inclusive, sim, durante... Sim. Inclusive, a gente pode continuar, inclusive, nesse assunto. Tivemos aí 2 assaltos aí a 2 loterias, uma aqui no bairro da Glória e uma na Zona Leste, inclusive, com morte dos bandidos. As vítimas, graças a Deus, estão bem, foram salvas. A segurança pública do estado do Amazonas está falida? O senhor enxerga dessa forma? Eu enxergo que precisa ter um pulso mais firme para a segurança pública. O estado precisa encarar de frente que existe um problema grave, que as facções criminosas aqui do Amazonas estão cada vez mais poderosas. Com isso, ficam ricos, tentam corromper o sistema, compram armamento pesado, melhora o sistema de comunicação deles, e isso debaixo do nariz do Estado. Imagina de dentro do presídio o crime se fortalecer. Já pensou uma coisa dessa? De dentro do presídio, sob a tutela do Estado, os criminosos comandarem, né? Isso até às vezes de outros estados comandarem aqui no nosso estado. A briga pela rota, a rota da cocaína, do skunk aqui, nós fazemos fronteira com os maiores produtores de droga do mundo. E não há nada eficiente para combater isso, para combater essa rota. Então nós aceitamos muito passivamente. Como a gente aceita passivo, nós sofremos, a população sofre a consequência disso, que essas facções criminosas combaterem, brigarem entre si, e o povo de bem, né, teve até casos aqui no próprio São Jorge, de trabalhador ser confundido com traficante e morrer. E ninguém aguenta mais isso. O Estado precisa ter um pulso mais firme e encarar que existe um problema.
Por que não tem bloqueadores nos presídios? Por que uma empresa, por que cada preso no Amazonas custa mais de R$ 7.000? Isso tem que ser explicado para a sociedade. Por que o sistema é tão falho? Lógico que a população tem que entender também que no momento que a gente começar a ser mais firme dentro dos presídios, a combater o crime organizado, vai ter uma guerra dentro da cidade. E o modus operandi é matar a gente do presídio, é tentar fazer motim dentro das penitenciárias, é tentar queimar ônibus na cidade, chacinas. Isso tudo tem que ser encarado. Mas no momento que a gente encarar e vencer essa guerra, nós vamos trazer uma paz para o nosso Estado. E é isso que o povo está precisando. O povo tem que entender esses passos, tem que aceitar e tem que apoiar a sua polícia. E eu estou disposto a isso, a dar essa contribuição, né, trazer recursos do governo federal, criar bases nos nossos rios, porque a droga vem pelo rio. Vamos criar bases com o recurso do governo federal, uma polícia especializada nas fronteiras, um trabalho eficiente no sistema penitenciário, porque senão fica uma sensação de enxugar gelo que não tem tamanho. Tem que saber quais são os problemas dentro do presídio, por que entra celular toda hora do presídio, por que entra droga, por que eles conseguem fazer ligações tendo sobre o domínio do Estado. Não dá para entender isso. E a população fica revoltada e o contribuinte paga caro para ser humilhado. Isso não dá para entender e vocês vão ter uma voz forte, firme, para combater isso e não aceitar. Não aceitar porque esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro podia estar sendo investido em escolas, poderia estar sendo investido em mais segurança para a população e não para preso fazer o quê? Ninguém sabe. Deputado, o senhor defende a candidatura do Jair Bolsonaro à presidência da República. Sim. Isso é bem claro, isso é notório, apesar de senhor ser do partido do PRB. Isso. Né? O candidato Jair Bolsonaro, ele defende a posse de arma. Como é que o senhor vê essa situação da posse de arma? Ele fala que a pessoa tem direito a 50% de se defender, né? Tem que ficar 50-50 ali. Mas como é que o senhor enxerga? Será que não será muito perigoso ter o cidadão, um cidadão de bem, ter a arma na sua mão? Um acidente, a gente teve um caso, inclusive, nós fizemos uma transmissão onde a polícia prendeu um rapaz que matou a esposa e disse não saber como a arma parou na mão dele. A gente sabe que ele com certeza sabe, mas a defesa dele é que ele não sabia como a arma foi parar na mão dele e ele acabou matando a esposa. Casos como esse não podem ficar mais corriqueiros com a posse de arma? É uma pergunta muito inteligente, é uma coisa que a gente precisa enxergar. Antes, aí vamos colocar na história. Antes do Estatuto do Desarmamento e depois do Estatuto do Desarmamento. O que mudou na segurança pública? Antes existiam esses problemas de bang-bang nas ruas da cidade. Antes você comprava o seu armamento até na mesbla e não tinha esses grandes problemas. O armamento em si, na mão do cidadão, do trabalhador, não vai influenciar em nada na segurança pública. E isso tem que ficar claro. Não é o fim do Estatuto do Desarmamento, não é a arma na mão do cidadão de bem que vai trazer a segurança pública, que vai trazer paz para o nosso Estado. Isso tem que ficar claro. Quem é responsável por fazer a segurança pública é o Estado, é a polícia, junto com outros fatores. Que segurança pública também não é só polícia, são fatores sociais, né, a geração de renda. Isso a gente não pode querer achar que acabou o Estatuto do Armamento, o cidadão pode comprar a arma e as coisas vão se resolver. Não vão se resolver. Eu sou a favor do porte de arma por uma questão até constitucional. É o direito da sua vida. Porque se um bandido entra na sua casa, ele vai entrar armado. Como é que você vai se defender? Você só pode se defender arma contra arma. E o bandido ele sempre vai comprar uma arma ilegal. Nunca vai comprar uma arma legalizada porque a arma legalizada ela tem um rastreamento. Então quem conseguir comprar uma arma, ela vai ser rastreada essa arma. A perícia, ela é muito mais fácil. Se você cometer um crime, nós vamos saber da onde partiu esse armamento, quem é o responsável, quem comprou essa arma. Isso vai ficar muito fácil no momento das investigações. O que a gente tem que entender é uma questão de direito à vida. A diferença de porte e posse são graus diferentes. Então o porte ele tem uma restrição maior Então você tem que passar por testes mais rigorosos se você tem condições de ter um porte.
de posse, os testes menos rigorosos, que é para a defesa da sua família, da sua casa, onde você mora. Eu acho que isso aí, no mundo todo que tem, que é liberado a compra do armamento, lógico, com um certo rito que tem que ser seguido, e o próprio Estatuto do Desarmamento, ele tem um artigo que você pode comprar arma. O problema é que o nome do Estatuto é Estatuto do Desarmamento. Então, essa arma nunca é concedida para o trabalhador. Então, vamos deixar claro, eu sou a favor, sim, né, tendo mudar o nome de Estatuto do Desarmamento, ou então o Estatuto de Regulamentação da compra da arma, e diferenciar do posse, da porte, com algo, posse menos rigorosa, ou porte mais rigoroso. Não tem problema nenhum, é um direito constitucional, o direito de você defender a sua vida. E quem quiser cometer ilícito, vai cometer de qualquer jeito. Por exemplo, sou muito questionado em relação à violência doméstica, que é um problema muito grave no nosso país. Eu quero me comprometer com nossas mulheres que eu não vou refrescar. Eu quero deixar a legislação cada vez mais rigorosa e influenciar o nosso Estado a investir em delegacias especializadas para combater esses crimes, mais delegacia de mulheres no nosso Estado, com 24 horas de atendimento. O atendimento da Polícia Civil é muito precário, a população sofre muito com isso, e as mulheres são desassistidas porque tem uma cultura e aqui uma educação muito falha no nosso país, que a gente precisa mudar isso, em que o homem tem o direito de bater em mulher. Isso aí, eu vou lutar muito contra isso no meu mandato. A gente mudar essa forma de educação das crianças, dos jovens, e saber que o homem é mais forte por ter o hormônio em uma quantidade maior, que é a testosterona, que tem uma quantidade menor na mulher, mas que essa força não é para agredir, essa força é para defender. O homem, Deus te deu essa força, esse hormônio a mais é para você defender a sua família e não agredir. E quem agredir tem que pagar e pagar pesado por isso. Então, vamos trabalhar na educação e também na repressão. O candidato Jair Bolsonaro fala de posse. Você é a favor dos dois ou o candidato Jair Bolsonaro é a favor dos dois também, de porte e da posse de arma, da liberação das armas? Como eu falei, vamos ter que fazer uma regulamentação, mudar o Estatuto do Desarmamento, fazer uma nova legislação que vai diferenciar os requisitos para você ter a posse e os requisitos para você ter o porte de arma. Então, policiais têm que ter a porte, empresários, pessoas que têm realmente uma profissão de risco, vigilantes. O cara trabalha numa situação de risco e quando ele sai do seu trabalho não tem direito de ter o seu armamento para defender a sua família. A gente tem que mudar também os agentes penitenciários do nosso Estado. Eles estão sujeitos a uma empresa terceirizada que ganham mal, tem a sua vida totalmente em risco, então a corrupção é muito forte, não só por causa de dinheiro, mas questão da manutenção da sua vida. Então são essas profissões, ela tem que ter uma facilidade para ter uma compra da arma. Né? E outras pessoas que comprovarem que precisam, que correm risco, sim, o porte. Mas a posse para defender a sua casa, a sua família, tinha que ser mais, como eu posso dizer, mais aceitável. Uma regulamentação, você faz um teste psicológico, faz o curso, sabe mexer, tem um cofre em casa para poder guardar. Então, se você preenchendo esses requisitos, você tranquilamente vai conseguir. Quem queira comprar, quem não quiser também não tem problema. Nós vivemos numa democracia. Isso que a gente tem que entender. Na democracia, o bem maior é a vida que tem que ser protegida. Desculpa, só continuar no assunto, mas a lei do desarmamento de 2003, Sim. a lei, deixa eu ver aqui, 10.826, ela já não garante o Sim. porte, ela já não garante o Sim. porte de arma para quem é das Forças Armadas, para Sim, o policial que trabalha, para o vigilante, e não garante também a posse de arma? Isso já não está previsto na lei do desarmamento? O que acontece? Tem uma previsão já no Estatuto. O problema é que a política é desarmamentista. O policial não, ele consegue comprar o seu armamento com facilidade, não há problema. Mas outras categorias sofrem, vigilante sofre muito, difícil conseguir comprar um armamento. O guarda municipal, por exemplo, não tem arma nem não autorizado nem para você fazer o seu trabalho. Então a gente vê na nossa cidade vários guardas municipais sofrendo porque trabalham em áreas perigosas, não tem um armamento para poder fazer o seu trabalho. Né? E outros casos, tipo agentes penitenciários,
que teriam que ter um armamento porque sofrem risco. A gente precisa facilitar a situação. E como a política, como eu falei antes, existe, no Estatuto existe a previsão. O problema é que a política é desarmamentista. Tanto é que o nome da lei é Estatuto do Desarmamento. Então a ideia é sempre desarmar e nunca armar quem realmente precisa. Tanto é que você vai olhar a estatística, quase ninguém aqui no Amazonas consegue ter que se não for policial, lógico que tem um estatuto, que tem uma legislação diferenciada, não vai conseguir ter a posse nem o porte de Então seria mesmo facilitar. Facilitar. Né? Facilitar o estatuto, mudar esse nome, estatuto, mudar a política armamentista no nosso país. Você acredita que é possível mudar esse estatuto lá na Câmara Federal, visto que o partido conseguiu aí 51, por exemplo, o PSL tem 51 deputados eleitos, sim. Né? O meu fora as 30, pessoas. Sim. Isso. Então, eu tenho certeza que a facilidade agora de fazer a mudança desse estatuto tá muito positiva. Inclusive, a população já teve um plebiscito em 2005, teve um plebiscito e foi 90% das pessoas que queriam a mudança do estatuto, mas como a gente vivia no governo de esquerda e ditatorial, a vontade da população não foi atendida e foi mantido o Estatuto de Desarmamento. Então, continuando nesse quesito de segurança, como é que você espera ser a sua atuação lá na Câmara Federal? Essa é a primeira vez, na verdade foi a primeira vez que o senhor se candidatou a um cargo eletivo. Como é que está esse clima aí, esses 3 últimos meses aí do ano, para que o senhor possa assumir lá na Câmara, e como é que vai ser a sua linha de atuação lá em Brasília? A linha de atuação vai ser criar projetos. Isso aí já estou estudando junto com outras autoridades aqui do nosso estado, planejando, organizando os problemas na raiz do problema, da rota do tráfico, os problemas penitenciários, algumas legislações que precisam ser alteradas. Isso já está sendo feito um estudo para a gente chegar com muita vontade de trabalhar e mostrar os projetos, aproveitar essa vontade da mudança, da renovação que teve na casa e ter uma facilidade de aprovação e trazer recurso, trazer projetos dos ministérios para o nosso estado. Eu quero contribuir muito tanto para o nosso estado e para o nosso país, usar essa experiência que eu tenho nas ruas, né, como policial, utilizar essa experiência para criar uma legislação nova, para mudar a história do nosso país e colocar bandido no lugar dele, que é pagando a sua pena e não comandando o crime. Falando em pena, o senhor pretende atuar nessa linha de mudar a legislação penal? Porque o que a gente vê? Uma pessoa comete um assassinato, mas ela não tem medo da pena que ela vai pegar, até porque tem a progressão, ela pode ser libertada bem antes da pena ser cumprida. Uma pessoa presa por tráfico, idem, por aí vai. A gente viu, inclusive, uma reportagem aí, no grande jornal falando sobre a atuação do Beira-Mar de dentro do presídio. Você acha que o bandido tem medo da pena e tem a possibilidade de mudar essa legislação penal? O momento é muito favorável para a mudança, pela essa renovação, a quantidade de policiais, militares, pessoas ligadas à segurança pública que foram eleitos é um número expressivo, então a facilidade de a gente conseguir aprovar, está na hora de a gente sentar, mudar esse Código Penal, que é de 1942 o Código Penal. Não que o Código Penal esteja errado, mas precisa ser mudado e melhorado algumas questões. A questão da progressão da pena, já está ultrapassado isso. A gente precisa ser algo mais simples e eficiente, onde o bandido realmente tenha medo de cometer o crime. Lógico que só uma legislação dura ela não resolve. Isso também tem que ficar claro. Uma legislação dura não resolve o problema da segurança pública. Tem que ser algo em conjunto, uma legislação dura e uma polícia eficiente. 8% dos homicídios no Brasil são solucionados. É uma taxa muito baixa. Então, a impunidade de pessoas que não são levadas à justiça é muito grande. Então, não adianta ter uma lei dura se o infrator não é levado à justiça. Então, temos que alinhar muito forte isso. Um investimento pesado em segurança pública para que o bandido seja levado à justiça e uma justiça forte para que o bandido realmente pague. E uma terceira linha, que é como ele vai pagar essa pena. A gente tem que pensar que se o bandido, esse modo do presídio brasileiro já está ultrapassado. Se o preso não estiver trabalhando, tendo ocupação dentro do sistema penitenciário, ele vai utilizar esse tempo ocioso dele para continuar a sua vida criminosa.
E isso é outra questão que leva a um enxugar gelo. É porque quando o bandido é preso, ele não acaba a vida criminosa. Dentro do presídio, ele continua cometendo os outros crimes, através do telefone, através de visitas. Isso aí tem que ser revisto de maneira emergencial, porque senão o enxugar gelo vai continuar. Ok. Deputado, vamos continuando falando aqui sobre essas eleições. O senhor, no segundo turno, inclusive, já declarou apoio à candidatura do Wilson Lima aqui no governo do estado do Amazonas. Inclusive, tem um vídeo falando sobre fake news. É um assunto que está vindo à tona a todo vapor nessas eleições, fake news, tanto para a presidência quanto aqui no governo do estado do Amazonas. Como é que o senhor enxerga essa situação das notícias falsas? As redes sociais têm sido um caminho aí de disseminação das notícias falsas. Como é que o senhor vê essa situação, particularmente nessas eleições agora? É uma questão criminosa. Colocar notícias falsas, tentando principalmente mexer na honra, na dignidade das pessoas, isso é questão criminosa. Precisa ser investigado e quem é o responsável precisa pagar porque está cometendo esse tipo de crime. Então, eu queria avisar a população para sempre procurar veículos oficiais. Não, nem toda mensagem do WhatsApp quer dizer que é verdade. Nem toda coisa que sai no Facebook, nos jornais, quer dizer que é verdade. Você procurar a origem dessa notícia, principalmente notícias polêmicas, como tem acontecido. E é interessante que essas notícias, elas estão vindo à tona num período eleitoral. Só que o povo não é bobo. Vem uma notícia em plena campanha, é lógico que é fake news. É lógico que tem um objetivo, né, obscuro de querer prejudicar um candidato para poder se sobressair. É triste isso, o povo querendo mudança, o povo querendo políticos diferentes, o povo quer uma renovação, quer um jeito diferente de governar, né, com transparência, com gestão moderna, e a gente atuar ainda como atuava no passado, naquela época do Coronel de Barranco, aquela época que você compra voto, e é do voto que aparecia mais voto do que eleitores. Essa época já passou, já acabou. Nós temos uma época moderna, onde o povo, através do seu celular, ele está antenado em tudo que está acontecendo. Então não adianta. E eu quero alertar a população contra isso, né? Que você olhe sempre os veículos oficiais, verifique se o candidato realmente fez isso e desconfia. Período eleitoral, por que não apareceu essa notícia antes? Aparece só em época de eleição. Vamos ficar ligado. E não sei se vai colocar o vídeo aí? A gente não vai conseguir colocar o vídeo. Inclusive, teve uma notícia, a gente comentar, sobre um traficante, até eu coloquei nas minhas redes sociais e deu uma repercussão muito positiva. Um traficante, olha que história absurda. Um traficante lá em Codajás, a Polícia Civil tinha toda uma investigação em curso em relação ao tráfico de drogas, inclusive até um policial civil, um delegado ou comissário, não me engano, foi detida, que participava também, então parabenizar a Polícia Civil por a brilhante investigação, cortando até na própria carne, mostrando que doa quem doer, que vai fazer um bom papel, e fez um bom papel. Só que no momento lá, o traficante, e aí eu não tenho essa informação, mas o traficante disse que aquele dinheiro que ele estava, o armamento, toda a droga, e que aquele dinheiro não era da droga. Foi pego com droga, com dinheiro e com armamento. Mas que aquele dinheiro não era da droga, que aquele dinheiro era para comprar voto. Né? E tinha santinho de diversos candidatos lá, porque é período eleitoral. Mas que o Wilson Lima esteve em Codajás, que deu aquele dinheiro para ele poder comprar voto. Eu falei no vídeo que era uma história sem pé nem cabeça. Wilson Lima nunca teve em Codajás e nunca utilizaria um traficante e nem qualquer outra pessoa para poder utilizar dessa política velha de compra de voto que não funciona mais, que o povo está cansado disso e é hora da gente renovar realmente a nossa política. Vamos renovar com o Bolsonaro e vamos renovar com o Wilson Lima. E o traficante fala que esse dinheiro, né, o dinheiro estava trocado, era para compra de voto. E eu mostrei no vídeo a minha experiência, que no momento que ele dá o discurso, ele muito desconfiado, falando, ele primeiro engole a saliva, como se estivesse fazendo algo contra
à sua vontade. E depois, todo momento, ele olha para cima e para a esquerda. Para cima, acho que é para cima e esquerda. Quando você olha para cima, é sinal que você está mentindo. A mentira estava muito clara. Então, qualquer pessoa que estuda neurolinguística vai identificar a grande mentira que aquele traficante que foi preso por tráfico de drogas, estava sendo investigado por isso que foi preso com mandado de prisão, foi por tráfico de drogas. Que inventou essa história absurda, no período eleitoral, para tentar difamar o candidato. Mas que não colou, que o povo não é besta. O povo agora tem acesso fácil às informações. Eu dei minha contribuição mostrando minha experiência policial, que a verdade vai aparecer, não tem prova nenhuma, não tem ligação nenhuma do Wilson Lima com nenhuma facção criminosa. Querem colocar a presença dele com facções e eu estou apoiando o Wilson Lima. Minha vida toda foi brigando contra o tráfico de drogas, contra esses marginais. Minha vida toda fui ameaçado, minha família já foi ameaçada. Jamais apoiaria alguém que estivesse ligado à facção criminosa. Então, você que votou em mim, você que me acompanha, o meu trabalho, pode ter certeza que eu jamais apoiaria alguém que estivesse ligado à facção, porque o meu trabalho vai ser muito forte, que o caldo vai engrossar e que a gente não vai dar paz para esses criminosos. Então, aquele vídeo não foi gravado de forma irregular, ilegal? Porque geralmente tem todo um processo, a gente acompanha todo o processo de apresentação dos presos e tal. Não existe uma irregularidade ao gravar um tipo daquele vídeo naquele momento? Olha, realmente a gravação é para defesa. Você só pode gravar, pela Constituição, para defesa, para sua autodefesa. Mas até estranho, né? Uma gravação, né? Ele já detido e gravar, poderia ser gravar para mostrar qual foi a diligência, como foi que ele comprou essa droga. Isso aí é possível, sim, é permitido, faz parte até para a junção das provas. Tanto é que no juiz você é gravado, agora tudo é gravado. Mas lógico, você não pode divulgar. Não pode divulgar. Agora a divulgação que foi um pouco é questionável. Gravar é permitido, mas essa divulgação que é muito questionável. Por que foi divulgado em pleno período de campanha e uma coisa que não tem uma ligação, não tem provas de nada, não tem uma materialidade que ligue aquele dinheiro com campanha eleitoral, né? Não tem nada uma informação. Tanto é que a prisão ali foi uma investigação da Polícia Civil em relação ao tráfico de drogas na Capiranga. Não foi uma investigação em relação à corrupção eleitoral, foi uma investigação por tráfico de drogas. Então, muito claro que foi algo eleitoreiro, algo realmente com objetivos de difamar o candidato. Mas que não colou, não teve como colar. Ficou muito claro o objetivo, que era difamar o candidato sem provas contundentes ligando o Wilson Lima à corrupção eleitoral. Não tem pé nem cabeça isso. Eu vou continuar nessa questão das fake news e juntar essa notícia com alguns casos que acontecem nessa eleição bem peculiar. No campo nacional da Presidência da República, nós vemos muitos ataques verbais, de violência, inclusive, que acontecem nesse período eleitoral, inclusive com grupos que divergem aí entre PT e o PSL, dos dois candidatos, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Hoje publicamos uma matéria sobre uma petição online que foi criada pedindo a pena de morte para petistas e familiares de pessoas ligadas a esse partido político. 60 pessoas, inclusive, já tinham assinado essa petição online que saiu do ar ainda no dia de hoje. Como é que o senhor vê esse tipo de notícia circulando hoje a nível nacional? Muita tristeza. Acho que é a hora que o país pede de uma renovação, de uma mudança, de um jeito realmente transparente de governar, que não é o poder pelo poder. E isso é a cara do Bolsonaro, que ele não está topando tudo. Tentaram até tirar a sua vida. Tentaram, por um militante do PSOL, tentou tirar a vida do futuro presidente do Brasil. Então, para a esquerda, parece que é o poder a qualquer custo.
até tirar a vida de um pai de família, foi tentado tirar. E imagina fake news. Fake news tem saído de maneira assim grotesca, principalmente com as minorias, em relação aos homossexuais, em relação às mulheres. Eles tentam sempre criar falsas notícias, ligando ao Bolsonaro, que é contra os homossexuais, que é contra as mulheres, de maneira covarde. Porque você vai jogando as notícias e às vezes não dá tempo da pessoa se defender. A pessoa que recebeu a notícia falsa não vai receber a notícia ainda correta e acaba sendo contaminada. Mas que cada vez isso está ficando feio, cada vez mais a população tem enxergado essas fake news e não tem aceitado. Tanto é que a popularidade do Bolsonaro vem crescendo a cada dia mais e ele vai ganhar essa presidência de lavada e o PT vai colocar o rabo entre as pernas e nunca mais vai querer governar esse país. Nunca mais vamos querer deixar que um governo de esquerda leve o nosso país para a humilhação, para o buraco que tem levado essa quantidade de pessoas desempregadas, passando necessidade, que tem que criar uma política nova, moderna, que faça qualquer pessoa que queira, né, do interior lá do nosso estado, se aquela pessoa lá do interior quiser prosperar, que ela vai ter condições, que o Estado vai preparar o lugar para prosperar, com impostos mais baixos, com oportunidade, com industrialização, né, com aproveitar a potencialidade de cada município, de cada lugar, que vamos deixar o nosso país muito rico. Nosso país vai estar no lugar que ele merece estar, que é um país de primeiro mundo. Vamos começar a construir isso a partir de agora. Tenho certeza disso. O mundo todo, os países desenvolvidos, a gente sabe que é uma política de direito, é uma política econômica, né, pujante, porque é a economia que gera tudo. Então não há lugar no mundo que um país ou um lugar tenha problemas econômicos, os outros problemas acompanham, problema de educação, problema de segurança. Então a gente precisa melhorar a economia e aos poucos a gente vai mudando tudo, a educação, segurança pública e as outras áreas. Nossa entrevista está quase chegando ao fim, Já. mas eu queria encerrar com uma última pergunta. É impossível não associar, o senhor está apoiando a candidatura do Wilson Lima ao governo do estado do Amazonas, e aí me vem à mente que o senhor é capitão, atua muito bem nessa questão da segurança pública. Se surgir um convite para o senhor assumir o cargo de secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas, o senhor vai estar aberto a uma possibilidade? Pode vir um convite, mas eu não quero me comprometer com vocês que eu não vou aceitar. Eu fui eleito para ser deputado federal. Eu quero trabalhar para que eu fui eleito. Agora sim, influenciar, criar projetos, parceria com a Secretaria de Segurança do nosso estado, a Secretaria que cuida da administração penitenciária. Se a gente conseguir fazer essa parceria do governo federal com o governo estadual, vai ser muito interessante. A gente vai criar grandes coisas aqui para o nosso estado, poder influenciar positivamente. Estou apoiando o Wilson Lima e não pedi nada para ele, não pedi nada em troca. Só o compromisso dele com a nossa tropa e o compromisso com o nosso estado, com a população. E que ele vai ter um parceiro para trabalhar junto com ele para a melhoria do Amazonas. Mesmo recebendo o convite, então o senhor garante que continuará como deputado federal. Como deputado federal. Perfeito. Muito bem. Deputado, muito obrigado aos esclarecimentos ao portal Amazonas Eu Zoom. que agradeço. Por ter recebido o nosso convite, por ter vindo novamente até o portal. E pode chamar quando quiser. Desejamos toda a sorte, todo o sucesso lá na Câmara Federal e que o senhor possa defender o estado do Amazonas de toda maneira possível, inclusive nessa atuação na segurança pública, não só do nosso estado, mas também de todo o país. Pode ter certeza. Muito obrigado ao portal pela oportunidade de agradecer toda essa votação. Obrigado pelo portal e agradecer toda essa votação. Quero me comprometer com vocês que o trabalho vai continuar e vai continuar maior ainda, muito forte, que vocês vão ter orgulho de cada voto que vocês deram para mim e a gente vai ampliar essa votação na próxima ainda e vamos trabalhar muito para o nosso estado. O brasileiro vai voltar a ter orgulho de dizer que é brasileiro, de colocar a sua bandeira na varanda e dizer que o nosso país é um país digno, um país honesto para se morar. Muito obrigado e até a próxima.
Mais uma vez, muito obrigado ao capitão Alberto Neto, eleito deputado federal com mais de 107 mil votos. Essa entrevista você pode rever em nossa página no Facebook e também em nosso site, no amazonas1.com.br. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.